Ok, olá a todos e a todas. Mais uma vez aqui, a gente no nosso encontro, nosso webinar. Quero agradecer a presença de todos aí, da produção, dos apoiadores aqui, da Abranet e da ISAT. E vamos esquentar um pouquinho o tema aqui, né? Eu venho trazendo uma linha de que a gente está vendo todo mundo falando de novo, de coisa, de normal, mas eu acho que uma discussão maior sobre o que a gente vê hoje como segurança. Porque a gente está falando muito em segurança, segurança física, mental, digital. O que está envolvendo esses novos hábitos que a gente está vivendo hoje? E hoje confunde-se o ambiente casa, home office, trabalho, experiências que a gente tem em toda essa volta. E aí eu acredito que a gente tem um novo ambiente que está nos influenciando. E nesse sentido, eu hoje quis desenvolver mais isso por novas perspectivas, né? Tendo pessoas de diferentes áreas contribuindo com a visão dessa segurança e dessa saúde no trabalho. Eu hoje estou trazendo aqui o nosso convidado, que é o Daniel Garcia, que trabalha na área de segurança e saúde do trabalho, numa companhia que talvez poucos conheçam, no sentido do varejo, de consumo, que chama Intercement, que ela trabalha na indústria de cimento. Então, ela tem milhares de pessoas aí com empregados e vivendo nesse sentido. E eu tenho uma crença de que a indústria sempre buscou a segurança nas operações dela e tudo mais. Então, a gente vai decorrer um pouquinho dessa discussão aqui entre nós nos próximos aí 45 minutos ou 50 minutos. E então, queria convidar aqui o Daniel para dar um alô para a gente. Boa noite a todos. Obrigado aí, Dória. É um prazer, uma satisfação estar falando com vocês essa noite, trazer um pouco aí do conhecimento que a indústria vem trazendo aí com o passar dos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, começo da CLT no Brasil, que começa a trazer aí as primeiras práticas de segurança do trabalho, e como a gente traz hoje, numa questão de cultura de segurança, e traz essa cultura para dentro de casa. Acho que a ideia é interagir bastante aí com todo mundo, que a gente possa somar e que o cuidado em casa seja cada vez maior nesse momento de pandemia. Muito bem, Daniela. Você falou bem da indústria, né? A gente fala que o Brasil, vamos entender o que é indústria. A gente tem hoje indústria automobilística, petroquímica, produtos químicos, alimentares, minerais, não metálicos, soja, têxtil, vestuário, metalúrgico, uma infinidade de coisas. Ela é a base, muitas vezes, de toda a economia de um país. E ela é a base para as outras áreas, a base para o comércio, base para o varejo, base para os serviços, base para o transporte. Tem várias outras indústrias, né, que estão na volta da indústria mesmo, né, em si. Então, se você tem experiência na cadeia da indústria, vamos entender que ela tem muita coisa normatizada, tem áreas específicas para tratar da segurança. Então, tem uma gestão de risco, de segurança que estão envolvidos, que acho que a experiência da indústria pode ser muito interessante quando ela é aplicada, e a gente vê aplicada ela nas pessoas em si, seja em qualquer atividade delas. Então, eu começo com você, vamos pôr o assunto na coisa, a gente fala, olha, durante esse momento de pandemia e quarentena, então, nós falamos todo dia, a palavra é vida, e repetidamente utilizado. Há planos de ação, vem no sentido de informar, conscientizar, criar regra, punição, enfim, tudo isso, tudo num espaço, né? A gente acorda de manhã, não sabe se vai poder sair de casa ou se vai liberar alguma coisa ou não. Existe uma informação num espaço muito pequeno de tempo. Você fala, planeja o dia, a semana, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí eu trago para te provocar um pouco, para ver o que a gente pode aprender com a indústria na segurança e na saúde do trabalho nesse momento. Acho que é muito bacana, esse primeiro tema para a gente introduzir aí o assunto, porque, a gente começa a falar de segurança do trabalho no dia a dia quando a gente entra nas poucas pessoas, ou poucos temas
são tratados na escola, na educação, né, que a gente recebe no dia a dia. Um exemplo aí que a gente pode lembrar, né, cada um for resgatar nas suas memórias aí, é a questão de atravessar na faixa de pedestre, né? Esse é um exemplo que a gente aprende, mas ninguém aprende na escola com a questão do choque elétrico, do trabalho em altura, né, da questão do cuidado que precisa ter. E quando a gente está dentro de uma organização, né, de um grau de risco elevado, que é a questão da indústria de cimento, e a gente tem vários temas, né, que a gente trabalha de cuidado com as pessoas, a gente começa a ver, né, essa visão. E trazer isso para a quarentena é algo bem interessante, porque as pessoas estão em casa, né, a gente precisa levar esse conhecimento, né, da segurança em outros cuidados também para dentro de casa, porque nós não estamos trabalhando em home office, né? Nós estamos em home office. A gente foi colocado do dia para a noite nessa situação, não foi algo preparado, né? Então, o momento que a gente traz esse cuidado que a indústria tem e leva esse cuidado para as pessoas, né, para dentro de casa, é uma dupla perfeita, né, para que o resultado seja o melhor possível. Então, depois, né, com o discorrer aí do nosso papo, a gente vai falar um pouquinho, até estava no convite, né, dos riscos invisíveis que a gente tem dentro de casa, né, coisas que a gente deixa transparecer e que na indústria a gente tem uma percepção de risco, uma visão muito clara, e isso é importante trazer para dentro de casa. Acho que é bem bacana essa dualidade, né, de casa e trabalho, né? Eu vou lembrar de você porque, assim, a gente tem conversado entre pessoas quais são as medidas que a gente está falando sobre o home office. E é engraçado, tem muita coisa que a gente fala de segurança que a gente está no estágio de, assim, a gente não sabe o que é e nem sabe o que a gente precisa saber. Então, são invisíveis, porque se ninguém falar para você, ela não é risco. Alguém tem que te alertar. Senão vão acontecer acidentes em casa de pessoas que estão chegando lá e, por exemplo, vai trocar a lâmpada, tomar um choque, ou de repente vai cair de uma escada porque estava o piso molhado, ou passou um fio para emendar sua tomada até o seu computador do lado, alguém pode tropeçar e cair. Então, você começa a ver coisas que as pessoas sofrem acidentes por simplesmente não ter consciência disso, né? Eu não sei se algum de vocês já não tiveram algum acidente nesses últimos dias, mas eu já percebi que, né, querer fazer um trabalho doméstico que não é acostumado é a chance perfeita para um acidente. É perfeita para acontecer alguma coisa que você vai fazer. Então, eu não sei que, assim, agora, quem tem a consciência de estar trabalhando com qualidade, com segurança na empresa, será que quando ele chega em casa, ele traz isso para casa ou ele espalha isso na família ou a gente precisa treinar ele mais ou dar mais informação para essa pessoa? O que você acha disso? Então, tem dois pontos de vista. E aí eu uso, né, um pouco da cultura de segurança e da filosofia de segurança, da questão dos odiadores da segurança, que são as pessoas que acabam sendo contra na empresa no dia a dia, e quem são os apaixonados pela segurança, né, que vivem a segurança como uma essência, como um valor, né, como uma crença, que ele crê naquilo, né, algo que ele está preocupado em cuidar primeiro dele e depois, né, ter a visão aí mais de que cumprir regras e sim do cuidado em si. E a questão desses riscos que você falou, né, tem outros vários, a gente até discutiu, e aí no cuidado da empresa, tendo esse cuidado com as pessoas, nós fizemos, né, na Intersemente um webinar para os profissionais, falando exatamente, né, desse cuidado do home office. E a gente, muitas das vezes, passa desapercebido por achar que isso é normal, né, por achar que isso é uma fotografia que está ali, aquela extensão, né, sempre esteve naquele local, e eu não tenho mais a percepção do risco, né? Porque eu vi isso ontem, eu vi isso há um ano atrás, eu vi isso há 10 anos, isso está da mesma forma e eu não me preocupei em atuar. E até hoje não aconteceu nada, né? Mas pode ser que amanhã aconteça. Então, trazer essa percepção de risco, esse cuidado que as indústrias, né, apresentam para os profissionais no dia a dia, para dentro de casa, sem dúvida é um cuidado que precisa ser dado, né, uma ênfase nesse momento de pandemia. Tá?
Eu vou pegar o gancho no que você está falando, que é assim, você pôs o pessoal todo na empresa, foi todo mundo para home office. Como foi essa experiência? Quando foi tudo para home office, você falou, você está fazendo... vocês cederam alguma coisa para as pessoas? Ou que tipo de atividade você está fazendo hoje, nessa quarentena, com seus colaboradores, aí, com as pessoas que estão na sua volta? Eu vou separar em dois pontos a resposta, tá? Primeiro, o pessoal que está na fábrica, nós ainda temos, né, a maior parte do time da Intersemente está nas operações, as operações estão, né, funcionando com todos os cuidados de biossegurança, todos os protocolos, né, para a questão aí do Covid. Então, lá, o cuidado hoje é mais uma questão, né, de segurança mental, como as pessoas estão chegando no trabalho, o que elas estão levando isso a mais, né? E na questão do home office, das pessoas irem para casa nesse novo normal, né, que é muito que a gente tem ouvido, e isso aparece, né, desde o Fórum Mundial, né, que aconteceu aí no primeiro trimestre, já se falava de um novo normal de vários temas, que a Intersemente tem trazido, né, e aí o cuidado que a gente tem levado, primeiro, é uma comunicação para profissionais. É importante que todo mundo tenha, né, as informações tão logo ela exista, né? Então, só para ter um exemplo, sai ontem a questão, né, de quando volta, né, que o governo de São Paulo define as novas regras, a empresa já comunica de imediato e dá uma tranquilidade para as pessoas, né, com relação a isso. A nossa liderança também tem feito isso bastante, né, de trazer essa tranquilidade para todos os profissionais que estão em casa. E na questão de estrutura, a gente deu mais orientações. Como foi algo talvez não planejado pela maior parte, né, das companhias, a questão de os cuidados que precisam fazer a cada X tempo, né, para um pouco a sua atividade, vai dar uma caminhada, né, vai tomar um café em casa também, continue com aquela preocupação, né, crie hábitos durante o dia, né, de horário correto de almoço, pare, faz a sua, né, o seu descanso, para que isso tudo contribua de uma maneira ativa, né, para que tenha menos acidentes ou que não tenha nenhum acidente em casa, né? Essa questão que você comentou é uma preocupação, né, que entre os grupos de segurança que a gente vem discutindo, se o governo vai trazer daqui a pouco, né, a gente até já vem discutindo sobre isso, se o governo vai trazer uma nova norma, uma NR, alguma coisa, né, uma norma regulamentadora que fale sobre o home office, que fale sobre o trabalho em casa, que fale sobre a ergonomia em casa, né? Acho que esse novo normal é muito novo, né, para todo mundo, essa questão desse home office, e eu tenho lido, né, bastante aí, muitos executivos até ontem, né, não entendiam que isso iria acontecer e hoje entendem que não vai voltar a ser como era antes. Muitas empresas começaram a fazer teste de home office um dia e do dia para a noite se viu, né, na obrigação de colocar todo mundo de casa para a operação funcionar. Então, é algo que é uma preocupação, a gente vem discutindo como nós vamos voltar, né, e no voltando, quais os cuidados que a gente tem que ter, mas hoje a maior preocupação é levar a informação para as pessoas em casa, né, com relação à ergonomia, à saúde, ao corona, né, ao Covid-19 em relação a si, para que tenha isso da maior tranquilidade possível. Oh, bacana, bacana. Eu acho que você colocou várias coisas nessa sua conversa aí, de dizer assim, bom, a gente entendeu que tem uma parte produtiva que está trabalhando e tem uma parte que foi para o home office. E eu vi exemplo de outras empresas, grandes empresas aí, dizendo que todo o cuidado na hora de receber ou manter a produção, sabe, medir a temperatura da pessoa, rastrear a pessoa para ver que contato ela teve. Você imagina uma empresa com vários colaboradores e, de repente, um deles testa positivo. Você tem que saber isolar, porque aquilo pode usar o ambiente do trabalho seu multiplicador, né? E aí, você imaginou você ter que afastar toda a sua equipe que está produzindo alguma coisa ou que está fazendo a entrega? Então, acho que você falou bem a ideia da biossegurança, né? De olhar, de repente, medir a temperatura de cada um, ou fazer um relato com quem que teve, ou usar algum aplicativo tipo de um checklist aí, a hora que você chega de manhã, fala, oh, você está com febre, tá isso, não vai trabalhar.
que antigamente a gente falava muito de que, olha, você só vai ter dispensa do trabalho se você passar no médico, o médico achar que você não tem condição de trabalhar, e aí agora você vai para casa e tem um atestado por tantos dias. Hoje é diferente, né? Está mudando essa cultura. Eu falo assim, bom, se você não estiver bem, não vá. Né? É o primeiro caso. Se você não estiver seguindo, não vai, porque isso é você ter a proteção, né? Você vê isso, como é que você vê esses pontos de transformação aí, de tratar aquele que vai se afastar ou que vai... Né? Esses protocolos, né, que você comentou aí, a gente tem vivido eles aí há mais de 2 meses, né? Medição da temperatura no momento que a equipe sobe do ônibus, daí no momento que a equipe chega na fábrica, né? E aí outros controles, né, de saúde também. Essa questão, né, desse afastamento é uma questão cultural que no primeiro momento as pessoas ficam preocupadas, né, vou perder meu emprego, estão achando que eu não estou afim de trabalhar, né, e isso faz com que muitos queiram, né, ou quisessem ir para a companhia com algum sintoma. Então, desde o primeiro momento, a gente deixou claro, né, para as equipes que é a proteção de fronteiras, que a gente tem chamado, né, a proteção das nossas fábricas e, de alguma forma, direta, a proteção das vidas, né? Porque se eu deixo algum profissional chegar numa fábrica com algum sintoma, ele pode contaminar os demais colegas. Então, ele não ir para a fábrica, além dele estar cuidando de si, ele está cuidando de todos os colegas dele, né? Então, a visão da questão de cultura, né, que é o mais difícil. Então, a gente tem feito aí divulgação com todas as equipes, né, feito toda uma questão de levar a informação de quais são os sintomas, né? A gente começa, e até ontem discutindo com a médica do trabalho aqui da empresa, o Covid ele é muito novo, né? Ele tem aí 6 meses, e a gente está aprendendo com ele. A cada dia é uma informação nova, né? 2 meses atrás ninguém usa máscara, não faz sentido, agora todo mundo está de máscara, né? Então, essa velocidade que as coisas estão acontecendo, a gente tem que ter o cuidado de levar da mesma forma para as pessoas, né, para que a informação seja a mais fidedigna possível. Então, hoje a gente tem, né, esses protocolos implementados, temos alguns profissionais, né, com gripe, espirrei, tive, né, coriza, não vai para a fábrica, a nossa equipe médica entra em contato com cada profissional desse, passa a tranquilidade, né, que isso está dentro dos protocolos do Covid, e depois aí, com o passar dos dias, né, 7, 10, 14 dias, dependendo do tipo de sintoma, a equipe está de volta no trabalho. Então, acho que é bem bacana, né, ver o quão essa questão de saúde, né, tem chegado para as pessoas em casa, né? Então, esse ponto é importante. Olha, pessoal, estou vendo aqui, vocês podem pôr perguntas, tanto no Instagram, como também nos sites que estão sendo distribuídos. Nós temos aqui um pessoal nos acompanhando e a qualquer momento vocês podem colocar alguma pergunta que queira direcionar aí para a gente, para compartilhar o momento que vocês estão passando, alguma dúvida. Tá? Então, não esperem, qualquer momento a gente está aqui para interagir com vocês. Estou vendo aqui alguns amigos participando e prestigiando, e esse conteúdo depois vai ficar disponível aí no canal para vocês poderem assistir novamente. Eu vou te provocar uma coisa que a gente estava acostumado muito a passar numa obra ou numa empresa e falar assim, olha, aqui tem a CIPA, e aqui estão tantos dias sem nenhum acidente, tantos dias sem afastamento, daqueles painéis todos, né? Que é uma história que vem de... olha, eu fui engenheiro, me formei como engenheiro lá atrás, então eu lembro que aquilo lá era sagrado. E ainda trabalhei numa empresa que ela era muito mais exigente na questão de qualidade e segurança, que chamava Dupont. E a Dupont, por ser uma empresa centenária, ela começou com simplesmente com uma fábrica de explosivo. Então, quer dizer, ela fazia dinamite. Então, imagina o que era segurança. Se você errar lá, desintegrava, sumia, né? Mas tá bom, a indústria tem várias indústrias que tem esse problema. Mas eu digo hoje para você vai entrar no painel é tão curto o tempo, né? 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ainda não dá o tempo para a gente assimilar. A gente está vivendo uma transformação, mas já imaginou o painel de uma fábrica ali dentro? Quantos dias sem
afastamento por acidente no trabalho. Daqui a pouco ele vai, como é que eu estou tantos dias sem ninguém contaminando alguma coisa, ninguém sem Covid, né? E vai entrar um novo contexto, né, dessa responsabilidade aí da segurança e da saúde do que está trabalhando com você. Ela saiu da fronteira da empresa, né? Pode afetar a família como um todo, né? Não sei se... Não, sem dúvida. Não, faz todo sentido, né? E aí acho que mais do que indicador, a gente precisa entender isso aí como um hábito seguro, né? Essa questão das placas, ela fez muito sentido e algumas empresas usam até hoje para poder divulgar e trazer isso aí como uma forma, né, de motivar as pessoas. A gente precisa ter também um certo cuidado num cenário de cultura de segurança para não desmotivar, né? Para não ser o Dória, o cara que tirou os 1.000 dias sem acidente que aquela fábrica estava, ou foi o Dória que acidentou, depois você fica taxado, né? Então, mais do que isso, Dória, acho que é a questão do dia a dia, né, de segurança e desses acompanhamentos. E além da questão que você diz, né, da questão quantos dias sem um profissional com sintomas. E aí, quantos dias com um profissional acidentado em casa? Né, porque aí é uma outra questão que começa a ser discutida aí nos âmbitos, né, de segurança. O que acontece em casa durante o período que você está trabalhando? É acidente ou não é? Né? Como que isso é reportado para as companhias? Como as pessoas reportam? Como isso chega ao conhecimento para que a gente possa auxiliar, né, e tratar? Então, esse novo normal vai trazer várias coisas interessantes para a gente. Ixi, bom, pessoal, deu ainda uma congeladinha já. Daniel já retorna aqui. Acho que a conexão é local dele, tá ali em Minas, né? E enquanto isso, provoco vocês a fazer perguntas. Já ele está entrando no ar de novo aqui para a gente continuar, né? E olha, veja aqui quantas pessoas de vocês estão vendo e é um assunto novo, porque a gente está escutando tanto evento falar sobre comportamento, sobre liderança, autoajuda, e todos esses assuntos estão no auge, todo mundo quer discutir novo normal, mas eu estou provocando vocês a dizer assim, a gente já está vivendo o novo normal não é uma foto, aperta o botão e volta a funcionar. Né? O novo normal, para mim, ele é um filme, uma sequência que está acontecendo. Tá? E essa sequência, ela vai se mudando, ela é uma vida. Vida é uma coisa que ela está mudando na linha do tempo. Então, o novo normal vai se adaptando a essa nova condição. E aí eu fui lá resgatar lá, porque a gente está falando de um monte de coisa, tudo segurança, medo, pandemia. Eu fiquei, vamos buscar a essência, da onde sai a cultura da segurança, os valores da segurança. E aí a experiência que tenho com o Daniel é porque assim, eu lembro das fábricas ou mesmo da indústria que sempre foi muito rigorosa com isso. E agora ela está tendo que se adaptar a outras, né, outras questões. Eu lembro também que na indústria a gente estava muito preocupado em ser muito enxuto de custo, muito eficiente. Então a gente trabalhava muito justo com as pessoas, com os colaboradores. Quer dizer, era muito difícil você falar que vai substituir uma pessoa capacitada lá em muito tempo. Então a intensidade do capital humano seria diferente. Ó, eu recebi algumas perguntas aqui, estou esperando só um pouquinho para ver se eu resgato a entrada do Daniel de novo, para a gente continuar, né, ele trazendo um pouquinho da experiência dele ali. Mas eu posso compartilhar com vocês que a questão do trabalho da segurança no home office, a gente tem tomado medidas de que, olha, boa parte está trabalhando em home office, e a gente teve as primeiras coisas. Primeiro, ergonomia. Olha, pessoal, no começo, na primeira semana, você trabalhava, você estaria trabalhando sentado numa cadeira sabe, de quintal ou na beira da cama e tudo mais. Uma semana tudo bem, mas depois ninguém tinha noção que ia começar a dar dor nas costas e tudo mais. Então, fomos olhar para o mobiliário. Então, sim, entregamos lá coisas do mobiliário, uma cadeira ergométrica, um guia de orientação de como usar melhor. Então, nesse aspecto, olhando pelo lado físico. O Daniel, ele voltou de novo aqui, né?
E aí, dentro da experiência de casa, o Daniel levantou um ponto interessante, porque a gente fica sentado no computador, uma conferência, outra, e vem e fala e mexe no computador, e aí a hora que você vai mesmo ver, né? Ô, Daniel, voltou. Voltei, desculpa aí, tive uma estabilidade na minha rede aqui. Imagina, e isso faz parte do novo normal. Faz parte do home office. Eu estava comentando um pouquinho com o pessoal, puxando um pouquinho para o home office, mas eu vou dizer para você, nessa ponta de te trazer aqui, que era o seguinte: a gente sabe que nós somos privilegiados hoje aqui assistindo um evento em casa, com uma conexão, com um computador, com uma luz e tudo mais. Mas quando a coisa é imediata, nem todo mundo está preparado para trabalhar em casa. Eu não sei quantos de vocês, mas alguns a gente estava comentando sobre a segurança em casa. Ergonomia, maneira de sentar. Eu comentei um pouco, estava comentando um pouquinho desse lado seu, assim, para de ficar só olhando na tela. Tem coisas que estão envolvidas que não estariam na sua vida cotidiana. Como é que você está vendo os seus colegas aí sobre esses problemas de estar trabalhando no home office hoje? No cuidado do seu físico, do seu mental? Eu vou aproveitar, né, e aí responder também a pergunta, né, do doutor Eduardo aí da questão de como fica a questão da ergonomia, né, e do mobiliário. É um equilíbrio de energias, né? A gente até foi de onde nós conhecemos, né? A gente foi fazer um curso junto, eu e o Dória, a gente acabou se conhecendo aí nessa questão de um equilíbrio, né? Então, a questão do home office passa por isso também, né? Do equilíbrio da saúde mental, da questão, né, de parar, ter as suas pausas, conseguir dentro desse cenário, né, que a gente está em quarentena dentro de casa e não pode sair, de ter momentos de dispersão, né, de fazer alguma atividade física dentro do cenário possível. Da questão da física, né, que aí isso tem a relação direta da saúde, né, dos exercícios físicos, e do trabalho, que aí vem a ergonomia. E aí muitas das empresas, muitos colegas, né, já têm trabalhado, algumas organizações até já disponibilizaram mobiliários, disponibilizaram orientações, né, recursos para isso. Então, a questão da ergonomia no dia a dia, acho que vai ser a que mais vai pegar, né, na questão do home office, né, porque muitos estão utilizando ali o banquinho, né, ergonomicamente correta para você ficar aí 10 horas por dia, né, porque a gente está trabalhando mais no home office do que está trabalhando esse, né, invisível que está aí. Você está ganhando tempo, né? Você ganha o tempo do trânsito, em ganhar o tempo do trânsito, a gente está mais. Então, o quanto a gente fazer, né, esse equilíbrio, né, do trabalho. Então, é tudo muito novo, né? E essa questão das o quanto a internet não funciona, você está no meio de uma reunião, no meio de um bate-papo, né, bacana aqui com vocês, cai, você está no meio de uma reunião da empresa, cai também a internet, e como que essa questão vai ficando, né, no equilíbrio. Então, volto mais uma vez na questão da comunicação. O líder, né, deixar isso claro que isso pode acontecer, que é algo muito novo. Sobre ergonomia, nós estamos aprendendo a trabalhar de casa, e até escutei de um outro colega, né, há dias aí conversando, muitas pessoas estão gostando da ideia de trabalhar de casa, né? Porque você tem um escritório, você tem uma área estabelecida para isso. Mas muitos estão trabalhando, né, tirando o filho do quarto mais cedo para poder usar a escrivaninha, né, do filho para poder trabalhar, outros estão trabalhando da mesa da cozinha, né? Então, isso tudo é muito diferente, né? Então, a gente vai ter que se adaptar, né, a como conseguir trabalhar dentro de casa, dentro desse dia a dia, e volto, né, mais uma vez ali na questão dos riscos invisíveis, né, a extensão, o botijão de gás, né, o filho que está correndo, né, dentro de casa enquanto você está, né, fazendo uma reunião e você está com a cabeça ali preocupado, olhando o que ele está fazendo. Então, é uma série, né, de preocupações, de cenários que precisam ser trabalhados aí, né, para que as pessoas tenham produtividade, que é uma preocupação da maioria, né, de cenários que estão sendo feitos, né,
tem até um economista de Stanford, né, defendendo que haverá uma queda da produtividade mundial, né, e isso pode ameaçar o crescimento. Tem outras linhas de atuação, né, que falam o contrário. A produtividade das pessoas, né, de escritórios tem crescido tanto que esse novo normal vem para ficar. Né, mas como fica as pessoas que estão no começo de carreira, né, que não tiveram aquela aproximação, tiveram a chance de ter aquele conhecimento, né, no dia a dia, no tete a tete, sentando do lado do Dorian aí na ISAT e discutindo. Né? Agora você contrata à distância, como você desenvolve. Então, são vários pontos que batem direto na saúde mental, né, das pessoas e, por consequência, na segurança, porque ela acaba, né, se distraindo de outros cenários e isso é totalmente impactante no cenário de segurança. Eu vou aproveitar um gancho de você. A gente convive, acho que você também tem esse lado, com pessoas em muitos em momentos de vida. Tem um jovem que está começando a carreira, o primeiro emprego dele, tem aqueles que estão há 30 anos trabalhando na organização. As gerações estão tendo um gap. A vantagem das gerações hoje é que a gente consegue, muitas vezes, ter um pouquinho de cada geração, né? Eu tenho um pouquinho da minha geração mais nerd, outra mais isso, mais aquilo, mas enfim. Como é que você trata, pensando na segurança, em as pessoas na diferente de idades dela e de gerações? Porque você está olhando para um ponto de vista que é o seu de segurança, que é o centro é a segurança e o procedimento. Mas com a diversidade das pessoas que estão trabalhando hoje, eu vou falar, vou pontuar, por exemplo, da idade de cada um em que momento que está. Acho que um jovem de 20 anos vê a segurança diferente de um de 30 ou de um de 40, né? Falando que o de 40 é um jovem há mais tempo só, né? Continua jovem, não é isso, entendeu? Pensando assim, né? Sem E dúvida. depois você vê outra variável, né? Outro dia eu falei isso, que era o cara mais velho da coisa. Não, você é o jovem com mais tempo, né? E aí o outro lado é o seguinte, você fala do home office, que nós estamos falando muito. O home office é uma realidade diferente de cada um, ó. Eu posso ter o meu escritório isolado, mas eu posso morar com a esposa e 2 filhos adolescentes, ou eu posso morar com 2 filhos pequenos. Eu posso ter um filho, posso morar sozinho. Então, eu vou dividir a pergunta. Por exemplo, segurança para quem mora sozinho. Um dia um amigo meu falou assim: eu moro sozinho, se der um piripaque comigo aqui dentro, eu em home office, o que eu faço? Por outro lado, eu posso ter uma família com meus filhos e ter um acidente do meu filho do lado, e o que eu faço? Enfim, então a gente vive num cenário ideal olhando como a gente vive, mas essa diversidade, ela exige pensar na segurança nessa diversidade. Como é que você vê isso? Eu vou começar até trazendo aí um pouco, né, de uma frase que a Andresa Araújo, né, que é uma amiga, né, da questão de segurança do trabalho, fala bastante. Você já pensou quão difícil é ensinar um adulto a andar de bicicleta? Né? Porque a gente acaba aprendendo a andar de bicicleta quando a gente é jovem, com rodinha, né, o pai andando ali do lado, ajudando. A questão da segurança é a mesma coisa. Né? A gente nasce, né, aqui numa questão latina que não está enraizada a preocupação com segurança, e foi o que eu falei lá atrás. Poucos de nós, né, ou a grande maioria, não tiveram nenhum ensinamento de segurança nas escolas, veio ter esse ensinamento nas indústrias. Então, com esse cenário, né, na hora que você tem um equilíbrio, né, de gerações, e você tem uma geração, né, mais experiente, né, e não mais velha, mais experiente de 40, 50 anos, se misturando, né, com outras equipes com relação a de 20, 30 anos, sem dúvida esse match vai ser bem positivo para a questão de segurança, porque quem está chegando na indústria agora com 20 anos já está enxergando uma cultura de segurança maior. Né? Então, esse equilíbrio, eu espero que 2 gerações a mais, né, ou daqui 20 anos, a gente esteja num conceito de cultura de segurança igual a cultura de usar o cinto de segurança no carro. Né? Poucos hoje entram no carro e lembram que andavam há 10, 15 anos atrás sem cinto de segurança e isso era normal. Hoje, né, o normal é andar de cinto. Então, a questão da segurança vai partir, né, para o mesmo cenário.
além dessa questão, né, de estar sozinho em casa ou de ter muita gente. Então, esse equilíbrio, né, ou a forma de atuar dentro desse cenário, ele é importante. E aí são controles que cada um precisa implementar. E aí, dentro do cuidado ativo, né, dentro do eu cuido de mim, eu preciso entender que se eu moro sozinho, né, e eu posso ter alguma questão, né, conhecida ou não de doenças, né, pré-existentes que pode me dar um piripaque do nada, né? Ninguém está isento de ter um infarto fulminante, né? Não é isso que eu estou querendo falar, mas quem tem predisposição precisa saber de ter cuidados específicos. E aí já tem apps, né? Já tem dispositivos e você pode ter do lado do seu posto de trabalho, do lado da sua cama, que numa questão de emergência você pode acessar e a sua rede, né, de comunicação é acessada. Então, É, cada... Pode falar. eu vou te provocar é o seguinte: você falou muito de falar muito com os clientes, com os colaboradores. A gente aqui na empresa tomou uma ação assim, passamos a conhecer muito mais os nossos colaboradores. Porque se você fizer uma pesquisa e falar assim, quantos dos nossos colaboradores moram sozinhos? Antes da pandemia eu não imaginava, eu não sabia. Quantos têm filhos pequenos? Ou quais têm? A gente não sabia. E é engraçado, nesse momento que a gente está vivendo, dessa quarentena e no home office, a gente acaba acolhendo e conhecendo, porque de repente o que mora sozinho tem dificuldade com quem conversar, ele pode ter acidente físico, mas ele pode estar mentalmente sendo prejudicado, está só dentro de casa e tudo mais. E tem um que mora em casa, outro num apartamento pequeno. Então, de alguma forma, a gente olha em como acolher essas pessoas, né? Na forma de cada um, conhecendo, acolhendo e conhecendo mais as pessoas. Né? Sem dúvida. E aí nós estamos entrando na casa de cada um, né? Então você conhece o que está no fundo da parede, você conhece, né, o barulho que acontece, o cachorro, né? Então a gente está latino ao fundo. E essa questão, né, da saúde mental é importante dentro da comunicação, Dora. A empresa, né, o líder, levar para as equipes que está disposto a ouvi-lo, né, que estou aqui, ó, não é porque eu não estou no trabalho do seu lado, que você me chama, a gente vai até o cafezinho, né, e toma aquele bate-papo, eu estou aqui do outro lado, né, e posso te ajudar, né, também. E aí é difícil conseguir, né, medir o quanto a gente vai entrar dentro da casa e o quanto isso é invasão da privacidade das pessoas. Né? E as pessoas podem entender isso também como algo que a empresa está passando dos limites, e isso volta lá na ergonomia. Né? O quanto a empresa vai te obrigar a usar a cadeira, né, ergonomicamente correta dentro de um apartamento que você comentou aí, né, você mora, você, a esposa e 2 filhos dentro de um apartamento de 50 metros, né, você vai usar a mesa da sala, e você vai ter que pôr uma cadeira ergonômica lá. O que a sua esposa vai achar disso? Né? Então, esses equilíbrios como um todo dentro do home office, né, traz essa preocupação. Até vale, né, destacar aqui algumas perguntas, né, que vêm totalmente em direção, né, desse cenário, da motivação dos colaboradores, né, como a gente motiva e busca, né, reduzir o impacto, né, da questão do isolamento. Acho que o primeiro ponto é com informação, né, principalmente informações que podem afetar a sua questão pessoal de trabalho, né, a sua empregabilidade. Né? A empresa vai voltar, não vai? Eu estou em risco né, da minha empregabilidade. Eu acho que esse é um ponto que todo mundo leva aí em consideração, que precisa ser de maneira clara, né, relatado para as pessoas. E eu acho que esse novo normal, né, tem uma outra pergunta aí também, aproveitando, né, do gancho, esse novo normal vem para ficar? Eu acho que não do jeito que está hoje, tá? Essa é a minha percepção. Mas também a gente não vai voltar no dia 15 de março. Esquece. Né? A minha percepção, tanto numa questão de produtividade, uma questão de segurança do trabalho, saúde. Né? Quem aí já teve a chance de viajar para a China, né? Ou para outro Japão, já tinha uma questão do uso da máscara, né? Até por uma questão de saúde, né? De cultura de maneira diferente. Agora, vai ser normal, né, até que tenha vacina, até que a gente tenha
uma questão de cuidado mais, né, abrangente, que seja coletivo e não individual, né? Porque a máscara é muito... Eu estou cuidando que eu possa estar contaminado e não passe para você, assim como me bloqueando de receber. Então, é tudo muito novo, né? O nosso corona aí tem 6 meses, a gente precisa falando de uma maneira clara de querer aceitar e fazer o melhor para as equipes, né, o melhor para os nossos colaboradores aí que estão em casa e trabalhando, né, de maneira abrangente com relação a todas as energias, tá? Eu vi a pergunta, tem algumas perguntas aqui, falando aqui um pouquinho do impacto do isolamento. Eu estou vendo aqui a Janaína perguntando também esse novo normal. Entramos nessa ideia do normal. E a gente teria um abraço, seria um novo luxo. Enfim, nós estamos um pouquinho nessa linha e eu acho que isso é o que tem mais se falado. Todo mundo está tentando prever o novo normal. Eu tenho uma crença, eu digo o seguinte, o novo normal ele não vai acontecer com data e hora marcada, que é como uma transformação, uma mudança você descreve ela, tal dia mudei, tal dia parei de fumar, tal dia voltei a fazer ginástica, isso aí é mudança, coisas que você descreve e põe a data. Agora a transformação é uma coisa que vem de dentro, você sente, muda. Então, quando você fala assim, estamos no novo normal, eu falo assim, não, você já está no novo normal. Você vai sentir, fala, nossa, agora já é assim. Hoje aqui a gente está vivendo um novo normal, não estamos falando que é um novo normal, nós já estamos vivendo uma nova, um novo contexto. E ele é vivo, ele vai mudando. Então, por exemplo, esse aqui da gente conseguir chamar conversar assim com cada um numa distância, ou a gente consegue encontrar ações usando a internet ou a tecnologia, elas já estão acontecendo, né? Ela é nova, mas ela está acontecendo mediante a todo esse ambiente que a tecnologia está acelerando. Eu tenho essa como crença. Mas eu vi que bacana que vocês disseram que estão fazendo muitas reuniões online, usando as ferramentas de conferência, tudo, para estar falando mais com essas pessoas remotamente. Como é que tem sido isso para vocês aí, nesse contexto, Daniel? Então, tem sido uma surpresa, né, agradável, vou usar esse termo, né? Desde logo que começou aí esse momento de quarentena, né, a liderança aqui se juntou num cenário de como levar essa informação para casa, né? E a gente teve um período aí que muitos profissionais estavam de férias, né, no começo do cenário, e a gente fez uma série, né, de webinars técnicos e webinars comportamentais, e aí falando do cuidado do corona, falando do cuidado do trabalho de home office, dos riscos invisíveis, né? E ontem, por exemplo, nós fizemos uma noite, né, de saúde, e foi fora do horário, de maneira específica, para levar para as famílias a questão do cuidado, e não fazer no horário de trabalho, né, que pudesse dificultar. Então, ontem a gente fez aí um bate-papo de saúde, a nossa equipe meio coordenou, porque, sem dúvida, né, usar as tecnologias será, né, algo primordial nesse momento. E com isso vem a mudança também da forma de ensinar, né, treinamentos online de segurança do trabalho, como a gente vai chegar nas pessoas com práticas, né? Nós, né, muitos estão em casa, mas as fábricas estão funcionando. E por uma questão de proteção de fronteiras, a gente está evitando ao máximo viagens entre fábricas. Então, se eu tenho um profissional que tem uma competência numa fábrica que precisa levar para outra, ou a gente usa Zoom, né, ferramentas de videoconferência para transferir, de alguma forma, o conhecimento técnico, o prático vai ser mais difícil, né, nesse primeiro momento, ou usar plataformas, né, de mercado. E a gente tem parceiros que a gente vem estudando, que são parceiros, né, da ISAT aí também, que a gente vem estudando hoje para implementar, né, a visão de treinamentos online. Então, cada vez mais a gente vai ter que se adaptar, né, ao uso da videoconferência, da videochamada, né, da telemedicina. Quem diria, né, que a gente iria fazer consultas com o médico por videoconferência? Né? E isso é algo que está sendo muito estudado e implementado pelas empresas, né, para levar esse cuidado para as pessoas também em casa. Né? Então, é bem bacana e muito dinâmico, né?
Você falou a palavra aí da telemedicina, eu achei muito bacana, que a gente estava batendo um papo outro dia aí, que é o seguinte: você imagina os seus colaboradores em home office, como é que o seu plano de saúde funciona? E aí a gente estava discutindo aquele caso assim, não, tem já instituições que estão dando para as empresas a telemedicina como um instrumento. Não que seja ele, está se aprendendo com ela, está se liberando, mas você imaginou seus colaboradores todos espalhados, não pode sair de casa e precisa fazer uma consulta. E aí parece que estão surgindo serviços que você tem a consulta online para fazer uma triagem, alguma coisa, não é? E você falou disso aí, falei assim, isso é uma coisa de... Não, já é real, né? Já existe, né? Isso já é real e tem várias empresas, né, que já implementaram, né? Então, a cada dia isso vai se atualizando mais, né, da maneira que o médico interage contigo, que o médico te chama para fazer a consulta, né, de retorno, a questão do exame, da rede se conectar, mas mais do que essa facilidade, Dória, é a questão, né, de você não precisar sair de casa no momento que os hospitais estão cheios e você vai para um pronto-socorro para se expor ao risco de saúde, né? E aí isso também acho que é o que mais a telemedicina pega, e esse benefício que as empresas estão passando aí para os profissionais, a gente precisa enxergar, né, enquanto colaborador, enquanto membro, né, de uma instituição, como um benefício muito bacana, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente continue tendo esses cuidados, né, e serviço, né, da psicologia, de você ter psicólogos também para poder conversar, para poder se abrir, né, para ter esse equilíbrio, mais uma vez, trazendo a questão do equilíbrio. Né? Tá. Bom, olha, tem várias perguntas chegando, mas eu me comprometi a não deixar isso muito extenso. Sei que tem os limites do Instagram, mas nós aqui na web podemos ir embora, mas eu queria chegar perto do coisa. Vamos responder mais uma pergunta, falar mais uma coisinha, depois a gente vai para as considerações finais aqui. A pergunta que tem bem interessante é essa insegurança de empregabilidade no pós-pandemia. Nós estamos tudo indo para casa, tudo mais, e aí? Como é que a gente vê insegurança do emprego versus a pandemia, né? E a última ainda fala assim, e a Rádio Peão, como é que fica a empresa sem o cafezinho? Não, eu acho que a Rádio Peão ela vai se adaptar, né? Ela vai virar a Rede Peão, né? Ela vai virar o Zoom Peão, ela vai virar, né, vai usar as ferramentas e as coisas vão acontecer. Mas a questão da empregabilidade, sem dúvida, né, vai ter uma mudança. E qual que é a mudança que eu enxergo, né? Algumas atividades podem sumir, né? Não consigo elencar aqui alguma que vai sumir, mas outras vão aparecer. Essa questão de webinar, né? Essa questão desse tipo de bate-papo. Você tem um time seu, né, que está por trás aí fazendo toda a moderação, que se não tivesse esse novo normal, não estariam aí trabalhando. Né? Então vão nascer outras, então a gente precisa estar aí atento, né, o que vai nascer de novo e como a gente vai se adaptar a esse tipo de trabalho. E não é porque você está de home office que o trabalho não vai acontecer. Se a sua atividade é uma atividade, né, importante para a sua organização, a questão do home office, né, de dias do home office, de como se adaptar na hora que voltar. Acho que vai mais ou menos por essa. Olha, eu discorri algumas vezes que a gente falou assim, olha, como é que ia ser... Teve dos bate-papos que nós falamos de liderança, né? Falei assim, como é que é o líder remoto? Falei assim, o líder tem que ter todas as qualidades que ele tem para ser líder e tem mais um capítulo novo que é como fazer isso remoto. Ponto. Segundo, tem pessoas que vão se dar melhor no remoto. Vão ter pessoas que vão dizer, fluir melhor no remoto. Há outras, talvez, vão ter um pouco de dificuldade, né? Então, o despertar vai mudar um pouco em relação ao outro. Natural isso acontecer. Empregabilidade. Olha, o mundo, independente se está com pandemia ou sem pandemia, é o seguinte: aprenda rápido, estude. Hoje você tem todo o tempo para você falar, não tenho tempo, vai estudar, vai ver uma coisa nova. Tem tanto conteúdo sendo feito, webinar,
Começa a fazer uma curadoria para aprender e para ter os seus inputs. E eu vou pegar uma palavra de um colega que falou de assim, mas o seu sucesso não está nos seus inputs, mas está em seus outputs. É o que você faz com esse aprendizado. Eu posso estudar tudo de segurança, mas se eu não colocar ele para fora, não vai ter nenhum valor, né? Então, acho que, olhando do nosso trabalho nesse novo curso, esses são pontos importantes. O cafezinho, de vez em quando a gente fala, vamos tomar um cafezinho, chama lá na rede e faz um bate-papo. Até que a gente vai fazer um aqui, quando a gente for fazer um próximo, em vez de fazer uma coisa assim, vamos fazer no final do dia, vamos tomar um chopinho, ou um vinho. Pega um vinho aí, outro vinho aqui, a gente vai bater esse papo tomando um vinho com os amigos na volta e convido eles para tomar um vinho e vamos bater um papo. Né? Acho que é se adaptar, né? Com esse novo cenário. Nós não vamos ficar o tempo todo dentro de casa, mas nós vamos sair menos. Né? Bom, chegando ao final, Daniel, quer trazer alguma mensagem, deixar alguma mensagem para o grupo, para a nossa audiência? Acho que primeiro é te agradecer, Dória. Acho que tá falando aí, trocando figurinhas, né, contigo e com, né, o pessoal que está participando aí, é bem bacana. A gente aprende com isso, né? Cada momento que a gente está aí falando, trazendo, trocando experiência, é um momento de aprendizado. Né? E aí eu elenquei aqui alguns pontos que seriam interessantes, né? A gente comentar no final. Primeiro, fique em casa, né? Acho que tá todo mundo falando isso, mas é algo importante, né, da gente reforçar o quanto esse momento para ficar em casa, né, é importante. Outro ponto para a saúde mental, né? Não acredite em todas as notícias que você lê. Né? Todas as notícias não são verdades. Infelizmente, né, tem muito aí de fake news para todos os temas. Né? E aí eu não vou pegar nenhum exemplo para não virar, né, direcionado aos temas, mas busque fontes importantes, porque senão a gente começa a entrar numa viés de saúde mental, né, que não pode ser deixado entrar dentro da gente. Né? Busque participar de eventos. Né? Eu estou aqui com a minha colinha, e aí treinamentos, exatamente isso. Tem muitos treinamentos grátis, tem muitos eventos acontecendo, né? E também busque se desenvolver, né, em outros temas que talvez vocês não, que a gente não estava acostumado. Né? Essa questão aqui do como fazer o webinar, né, de como fazer esse bate-papo, é algo que a gente tem que aprender, né? É algo que você vai ler um pouquinho, e aí isso amanhã fica mais fácil, né, tá no viés. E aí, por último, né, e aí é um convite também para vocês aí na sequência, né, faça uma análise dos riscos invisíveis que tem na sua casa. Né? Qual que é a extensão que está ali a vida inteira e que você nunca viu? Né? Como é que está ali, e é algo que eu comentei no webinar que nós fizemos interno, né? A mangueira do gás de cozinha tem validade, e pouca gente dá atenção a isso, na hora que vai ver o gás está falando. Então, são exemplos simples que vocês podem procurar, né, na rede, né, com relação aos cuidados dentro de casa, que podem ser, né, muito importantes, né, para o seu cuidado no dia a dia. Né? Então, acho que são essas as mensagens principais. Cuide de vocês, ficando em casa, e da saúde mental, né, se desenvolva, né, e olhe os riscos que tem em volta do seu posto de ação, para você. Né? Muitas das vezes, ali, principalmente nos escritórios, quando a gente está dentro de casa, nós somos o primeiro, né, a ter que cuidar disso. Fizeram uma brincadeira com a gente, né? Qual o risco de trabalhar tão perto da geladeira? Aí veio a resposta. Eu estava pensando na resposta, tá? A minha ainda não tem cerveja, entendeu? Então, o risco de trabalhar do lado da geladeira é que eu vou abrir e tomar uma cerveja. Daniel, é verdade. A gente aprende, a gente muitas vezes tem que aprender com o erro, mas hoje a gente não precisa aprender com erro, só precisa ter essa cultura de pensar um pouco. Eu já levei choque, já escorreguei no quintal, olhei uma escada que estava mais ou menos para trocar uma lâmpada, eu já comecei a olhar um pouco só de começar a pensar nessa segurança. Comecei a pensar na segurança também, que é a segurança digital, é a sua usando o computador.
Porque a gente fala da segurança física, mas esse computadorzinho que você está usando, ele também é suscetível a você perder seu dado, cair a sua conexão, ser violado, perder dinheiro. De repente, se alguém vai levar o seu dinheiro. Então, é uma coisa bem ampla dessa cultura que está se acontecendo no digital. Olha, agradeço a presença de todos, o apoio da Abranet, que ajudou a divulgar isso para todos os seus associados, o Daniel também, que distribuiu isso nos grupos de segurança e saúde do trabalho, aos amigos que nos acompanharam, toda a comunidade aqui da ISAT, por essa produção, que a gente faz questão de fazer uma produção assim, podia fazer só em casa e pronto, mas a gente tem alguns cuidados, tem gente ajudando a gente a operar para a gente ficar à vontade com a tecnologia e fazer o melhor evento para vocês. Esse é um evento, vai estar no canal do YouTube. Se você escrever Segurança, Saúde Digital, tem um canal no YouTube que todos os bate-papos nossos vão estar disponíveis lá. Eu estou fazendo o nosso próximo agora com um grande amigo meu, que é o Néger, e nós vamos falar de segurança e conectividade no próximo webinar que nós estamos falando, e todos já estão desde já convidados. Tá? Muito obrigado a todos, Daniel. Obrigado, Dória. Mais. Forte abraço. Abraço.